Meu Deus, fala aí comigo. Meu Deus. Queridos, vamos ler em Números capítulo 12, versículos 4 a 8. Números capítulo 12, versículos 4 a 8. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando aquilo que Ele quer aos nossos corações. E o meu desejo é que a gente não tenha apenas um exercício intelectual, mas que a gente tenha realmente a revelação de Cristo, de quem Cristo é, e o que Cristo tem para esse tempo, para as nossas vidas, para a nossa igreja local e para a igreja como um todo. A Bíblia diz assim: imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Repita: que é fiel em toda a minha casa. Repita o 8 aqui, esse começo. Com ele falo face a face. Repita: face a face. Você pode repetir bem forte, só por uma questão didática. Vamos lá. Face a face. Com ele falo face a face claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Eu não quero entrar aqui no contexto do que estava acontecendo, mas eu quero pedir para que vocês gravem isso. Deus está falando que com os outros profetas ele falava através de visões e sonhos, mas com Moisés ele falava face a face. Tudo bem? Você gravou, falava face a face. Olha que coisa interessante, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Faz 29 anos que eu estava numa aula de dança. Quem gosta de dançar aqui? Né? Mais ou menos. Meu Deus! Há 29 anos atrás eu estava numa aula de dança e tinha uma moça muito linda num canto assim, um pouco tímida, e ela estava olhando a gente fazer aula de dança, e aí eu cheguei para ela e disse assim: você gostaria de dançar comigo? E eu e a Karine estamos dançando há 29 anos. Há 29 anos. Há 29 anos. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Talvez a Karine seja, nesse mundo, a pessoa que mais me conhece face a face. De vocês eu consigo me esconder algumas coisas, né? Todos nós temos defeitos e a gente não gosta de conhecer alguém e falar assim: oh, tudo bem, prazer, eu tenho mau hálito, né? Oi, tudo bem, eu tenho frieira no pé, tal. A gente guarda isso daí. Mas eu posso afirmar com toda certeza que hoje eu amo a minha esposa mais do que há 29 anos atrás. Eu sou mais apaixonado por ela hoje do que há 29 anos atrás. Nós já tivemos coisas muito difíceis, já tivemos crise no casamento, crise financeira, um monte de coisa já passou, mas hoje nosso amor cresceu muito e eu posso dizer que eu repito a ela: eu não saberia viver sem você. Eu não saberia viver sem você. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Eu disse isso, né, falando de uma paixão, mas eu quero fazer uma pergunta. Você é realmente apaixonado por Deus? Pode responder, mas assim, animado, tudo bem? Vou perguntar de novo, ok? Você é realmente apaixonado por Deus? Você é realmente apaixonado pela presença de Deus? Ok, então deixa eu falar que essa pergunta foi uma pegadinha. Porque por mais que eu tenha falado da minha paixão pela Karine, por mais que eu tenha dado um discurso bonito aqui, na verdade a única pessoa que pode dizer se eu sou apaixonado ou não é ela. Está entendendo ou não? Não sou eu, não são as minhas palavras que definem de fato isso.
Eu posso até achar que sou, mas talvez, do ponto de vista dela, talvez eu não seja. Deu para entender ou não? Se Deus responder sobre você, será que o Senhor diria que você é de fato apaixonado por Ele? Porque essa pergunta é mais ou menos se eu perguntasse para você se você é humilde. Né? Ou se você é humilde, se você falar que é, a gente fica meio... Porque normalmente quem é humilde não diz que é humilde. Mas entende o que eu quero dizer? Não. Né? Então, é uma coisa, você é apaixonado por Deus. Eu acho que a pergunta que nós deveríamos fazer hoje, nessa tarde é: Senhor, eu de fato sou apaixonado pelo Senhor? Senhor, eu quero ser apaixonado pelo Senhor. Sabe, eu quero viver essa paixão. Talvez eu esteja enganado em alguns aspectos, porque quem está iludido, irmãos, não se percebe, é verdade ou não? Então nós precisamos pedir ao Senhor um banho, que Ele nos coloque a capa da humildade, para que com de fato humildade a gente possa até ouvir dEle, falar assim: olha, com todo, filho, eu te amo de coração, mas você precisa saber, você ainda não é apaixonado por mim. Vocês estão comigo ou não? Porque você imagina só uma questão de um casal, que o marido, por exemplo, acorda de manhã e ele não é carinhoso com a esposa, ele não fala com a esposa, talvez ele seja até grosseiro com a esposa. Quando ele chega, os dois chegam da casa, a esposa trabalha fora, ele também, estou dando um exemplo só, supondo. E daí tem louça para arrumar, tem as crianças, ele não faz nada, ele vai lá e senta na frente da TV, ou pega no celular, e a esposa fazendo um monte de coisa, cansada, e ele não ajuda, e toda aquela dinâmica, e daí quando chega na hora de deitar, ele quer ter intimidade com ela. Como essa mulher vai se sentir, como ela vai se perceber? Esse homem não me ama, ele quer me usar. Faz sentido o que eu quero dizer? Sabe, o que talvez o Senhor pensaria de nós, se nós passarmos a semana inteira sem ler as Escrituras, sem jejuar, sem orar, sem falar com Ele, sem ter tempo a sós com Deus, e daí nós chegamos no domingo à noite, nós chegamos numa conferência, sábado à tarde, e nós dizemos: Senhor, eu sou apaixonado pelo Senhor. Daí Ele vai falar assim: como é que é? Faz uma semana que você não fala comigo? Faz uma semana que você não diz oi, você não me diz bom dia. Alguém está comigo aí, pelo amor de Deus, alguém fala um glória a Deus, um aleluia. Meu Deus! Então, isso é uma questão para a gente pensar. Sabe, irmãos, eu acho que às vezes a gente está confundindo uma dinâmica de ser seguidor de Jesus para ser de fato discípulo. Porque nós estamos numa dinâmica de mundo hoje de ser seguidores. Eu sigo tal página, eu sigo tal personagem, eu sigo tal artista. E quando a gente segue ali nas redes sociais, a gente admira, mas a gente não honra. A gente curte, mas a gente não obedece. E às vezes eu acho que a gente vai transferindo essas ideias para as coisas de Deus. Vocês estão comigo ou não? E tem gente que olha tanto a vida de um artista e ele se identifica tanto, que ele sabe o dia que o artista nasceu, ele sabe onde esse artista viveu, ele sabe os gostos desse artista, e quando, por exemplo, esse artista ou esse ídolo, sei lá o que, se separa, ele chora, ele sofre. E se você perguntasse: olha, você conhece aquela pessoa? Ah, eu conheço tudo. Mas se você chegar na porta da casa dela, ela vai abrir a porta para você? Tem um monte de gente que conhece a religião, que conhece a igreja, sabe até versículos de cor. Mas será que Deus abre a porta para você? E a Bíblia diz que aos soberbos o Senhor resiste. Quem está comigo, fala um amém, pelo amor de Deus. Sabe, irmãos, eu quero falar desse homem, desse exemplo, desse homem que falava com Deus face a face. E eu quero propor uma coisa aqui para vocês, que Moisés não falava com Deus face a face, como um privilégio exclusivo que Deus deu a ele. Mas ele falava com Deus face a face, porque ele foi transicionando, ele foi crescendo em intimidade, e ele chegou naquele lugar. E que aquilo que foi liberado para Moisés, está liberado para você e para mim.
E o Senhor quer falar comigo face a face. Ele quer falar com você face a face. Mas a questão não é Ele, porque Ele já abriu a porta. A questão é a nossa decisão, o que nós vamos fazer. O texto que nós lemos diz assim: Moisés é fiel na minha casa. Havia uma atitude, havia um movimento que Moisés fazia. E quando a gente lê esse texto que Moisés falava com Deus face a face, vamos voltar à história. Quando a gente vai ler lá em Êxodo capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz que Moisés estava pastoreando as ovelhas no campo, e de repente ele viu uma sarça que queimava e não se consumia. E quando ele olhou aquilo, ele falou assim: meu Deus, que coisa maluca. Ele disse: vou ver de perto. Deixa o Espírito ministrar no seu coração. Se você está anotando, é uma boa frase. Aquilo que começou com uma curiosidade, terminou no Santo dos Santos. Ele foi atraído pela presença. Sabe, é como se Deus piscasse para ele assim. E ele foi lá. Ele poderia não ter ido ver de perto. A Karine poderia ter dito assim: não quero dançar. Ela teria outra história, eu teria outra história. Mas ela disse sim. E aquele sim, só para um convite de dança. No final, eu falei assim: você quer ir num lugar comigo amanhã? O que é? É um evento da igreja. Ela falou assim: eu vou. Daí a gente saiu na segunda. Daí eu já estava orando. Não queria ficar enrolando. Na sexta-feira pedi ela em namoro. Já falei para ela assim: olha, eu vou ser pastor. Deus me chamou para isso. Provavelmente, e mais com certeza, a gente não vai ter muito dinheiro. Tem certeza? Não é? Não falei? Provavelmente a gente não vai ter nem dinheiro para pagar a empregada. Você quer? Ela disse sim. Aquilo que começou com um convite, hoje nós estamos chegando a 24 anos de casado, de fato, 29 que nos conhecemos, 3 crianças maravilhosas, e o Senhor foi fazendo, porque um dia ela disse sim, mas um dia Deus queimou uma sarça lá, e Moisés também disse sim. Ele foi ver de perto. Sabe, irmãos, muitas coisas às vezes o Senhor está fazendo na nossa vida, mas a gente não muda. A gente não vai ver de perto, a gente não insiste em oração, a gente não vai buscar mais, a gente diz: eu quero mais de Deus, eu quero ser apaixonado pela sua presença, mas a gente não abre mão de outras coisas para dedicar mais ao Senhor. A gente tem tempo para tantas coisas, e isso foi acontecendo na vida de Moisés. Você pode repetir uma palavra comigo? Diga: transição. Moisés foi transicionando, Moisés foi crescendo. Sabe, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que o movimento que a criança faz quando é criança é maravilhoso, mas quando ela cresce e continua fazendo, é ridículo. Verdade ou não? Uma criança fazendo birra é normal, é coisa de... Não deveria, né? Não deveria. Vamos pensar assim, não sei se birra é, porque parece mais uma criança mal educada, mas a gente aceitaria de uma maneira geral, ok? Não? Uma criança no supermercado falando: eu quero tal coisa. Que a gente olha aquilo e pensa assim: não tem uma expressão de sinceridade mais perfeita do que uma criança pedindo uma coisa no supermercado. Mas o problema, irmãos, é que tem adultos que chegam para Deus: eu quero, se não for desse jeito eu não quero. Daí a gente fica pensando: meu Deus, não cresceu. Vamos ter que arrumar uma creche espiritual na igreja aqui. Que as pessoas não transicionaram, vocês estão entendendo ou não? Os mais antigos vão lembrar do que eu estou falando, é o tiozinho da suquita. Né? Porque ele passou uma fase, ele transicionou, mas ele não se percebeu naquilo. E quando a gente não se percebe nisso, a gente se torna ridículo. Então Deus atrai Moisés, e Moisés diz: eu vou ver de perto, o que está acontecendo? Uau, esse negócio é maluco, vamos lá. E quando ele chega lá, que ele quer ver o que Deus diz para ele? Calma aí, tira as sandálias.
Você quis ver de perto, mas quando você chega aqui não é do seu jeito, é do meu. É do meu. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer viver a vontade de Deus, a gente quer viver o que Deus quer pra gente, mas a gente quer ser cristão do nosso jeito. Não, porque eu oro do meu jeito, porque eu leio a Bíblia do meu jeito, é porque... não estou falando assim no sentido... Não, vamos tirar de orar e ler a Bíblia. Eu sou crente do meu jeito. Eu sou cristão do meu jeito. Deixa o Espírito ministrar no seu coração, irmãos. Não existe cristão do meu jeito e do seu. Só existe cristão do jeito de Cristo. Não é eu que defino. Vocês estão comigo? Não é eu que defino. E aí Moisés vai passando por um monte de coisas. Primeiro é a sarça que Deus chama. Depois Deus manda ele tirar as sandálias. E Deus, quando está falando com ele, Deus fala assim: agora você vai voltar para o Egito. Eu tenho um projeto para você lá. E é engraçado, irmãos, é engraçado que eu tenho a impressão, quando eu leio a Bíblia, que Moisés, parece que o único lugar que ele não queria voltar era o Egito. Eu não tenho a impressão que Moisés fica assim, necessariamente feliz. Vou voltar para o Egito. Egito. Ele começa a dar um monte de desculpa ali. Senhor, né? Eu não sou tal. Mas daí Deus fala com ele. E mesmo com as dificuldades dele, o que ele vai fazendo? Ele vai transicionando. Ele vai cumprindo o que Deus vai falando para ele. E são movimentos de desconforto. As transições, elas provocam movimentos de desconforto. Se eu quero mais de Deus, eu vou ter que renunciar à minha carne. Eu vou ter que renunciar coisas que talvez nem sejam pecados, mas que não cabem mais em alguns movimentos de alguém que quer ser apaixonado pela presença. Vocês estão entendendo ou não? Porque não dá, não combina. E Moisés então tem que voltar para o Egito. Ele tem que voltar para o lugar onde ele foge, de onde ele tinha fugido. Daí chega lá, Deus faz promessas para ele. E como nós gostamos de promessas, né? Tem até uma música aí que diz que quem tem promessa não morre não. Vocês já viram essa música aí? Ela não é muito bíblica não, porque se você desobedecer, você pode morrer rapidinho, viu? Entendeu? Mas, olha só, daí Moisés chega lá, e o que Deus fala com Moisés? Presta atenção. Moisés, eu vou ser contigo. Moisés, eu vou ser contigo. Eu vou fazer milagre. Deixa eu dar uma demonstração do milagre para você. Pega o cajado e solta no chão aí. Vira uma serpente. Põe a mão aqui, tal, leproso, põe a mão. Deus vai falando e tal. Mas ele não tem dimensão das dificuldades que ele vai passar, porque chega lá, não tem só milagre, tem praga também. Você está entendendo ou não? Às vezes Deus faz uma promessa para a gente, e a gente precisa entender, irmãos, que sempre antes da terra prometida tem um deserto. E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente não se dá conta das dinâmicas da palavra do Senhor. Quando Deus faz uma promessa para José e diz assim: olha José, você vai governar, você vai ser maior que seus irmãos, maior que os seus pais e tal. E José parece que fica cheio de si, começa a contar vantagem. É interessante que José não sabe no começo da história que ele vai ser vendido, que ele vai ser escravo, que ele vai se tornar prisioneiro. E entre o sonho de José até o cumprimento de tudo aquilo, tem pelo menos 13 anos. Deus manda Samuel na casa de Jessé para ungir Davi e derrama o óleo sobre ele. Eis o ungido do Senhor, você é rei. Daí Davi já sai reinando, irmãos? Não, são pelo menos mais 13 anos. Deus chega para Abraão e diz assim: olha Abraão, você vai ter uma grande família, você será uma grande nação, olhe para as estrelas dos céus. E Abraão fica, aleluia, sei lá, se ele, né, eu acho que ele, se fosse, falava língua estranha assim, dava rodopio, e daí tudo bem. E daí Deus fala com ele, são 25 anos, ao teste do tempo. Vocês estão comigo ou não? E é engraçado que Deus fala o fim, mas não fala o processo. E a minha dedução é muito simples. Eu acho que se Deus falasse o que a gente iria passar, a gente desistiria do sonho. Então o sonho nos sustenta no processo. Vocês estão entendendo? Não.
Então ele fala, tem uma paixão aqui, tem um lugar que você pode me ver face a face. Tem um lugar onde todas as coisas são resolvidas. Falando de música, né? Aquela música maravilhosa da Heloísa Rosa, há um lugar de descanso em ti, há um lugar, tal dela também, esse lugar é o Senhor. Vocês estão comigo? Falam glória a Deus em nome de Jesus aí. Meu Deus do céu. E aí Moisés chega lá e ele tem promessa de milagre, mas tem um monte de praga. E toda aquela bagunça toda. E daí chega o dia da libertação. Eles vão e saem como Deus mandou. E quando chega logo na frente tem o Mar Vermelho. E o exército de Faraó atrás. Senhor, o Senhor não falou para mim isso daí. O Senhor não deu esse detalhe aí para mim. Irmãos, porque quando a gente lê história é tudo muito bonita. A história contada é linda, mas ela é vivida, é doída. Vocês estão comigo ou não? Ah, irmãos, eu não sei, porque a gente olha assim e fala, não, porque é o cajado, o que tem na sua mão. Irmão, vamos ser honestos. Você está com 1 milhão mais de 1 milhão de pessoas atrás de você assim, tem um exército vindo, tem... Jesus, meu Deus! E daí quando Moisés vai orar, qual a pergunta de Deus? Por que você veio orar? É engraçado que tem hora que Deus manda orar, e essa hora Deus falou assim, não era hora de orar não, vai lá e vai. Tem umas coisas impressionantes. E aí Moisés fica lá, eu não sei vocês irmãos, mas quando Deus me fala uma coisa, só acho, que por causa do nosso corpo corrompido, eu não estou julgando ninguém, eu só acho. Eu acho que ninguém tem 100% de certeza que foi Deus. A gente sabe que é Deus, mas no fundo fica assim, isso foi minha carne. Se foi eu. Não, Senhor, eu sei que é o Senhor, mas... o Senhor mandou pôr a mão que o Senhor vai curar. E se não curar? Jesus. Não, entende não? Tem esse conflito, porque o nosso corpo está decaído. E a gente tem isso daí. Eu fico imaginando Moisés com tudo aquilo. Mas daí ele vai lá e toca. E o mar se abre. E o povo já... E vai. E quando chega lá, vai dançando. E tal, não sei se é samba, não sei o que é. E eles dançam. Passa 3 dias e o povo começa a murmurar porque não tem água. 3 dias. E a vida de Moisés é essa. É uma coisa atrás da outra. Quem sabe do que eu estou falando? Quem sabe do que eu estou falando? Senhor, acabou uma luta agora. Eu acho que eu vou ter uma férias de dificuldade. Daí você abre a porta, tem uma na frente te esperando. Você vai dormir tranquilo, pastor, porque você resolveu aquele problema de manhã, quando você pega o celular e tem uma mensagem. Daí você diz, meu Deus. Daí alguém chega perto de você e diz, não, é porque Deus não dá tribulação maior do que você possa resistir. Daí você pensa, será que ele me confundiu com o Rambo? O que está acontecendo, Jesus? Mas é porque nele nós podemos todas as coisas. É porque nele nós podemos todas as coisas. Pode aplaudir o Senhor, irmãos, vale a pena. Nele nós podemos todas as coisas. E aí Moisés, quando chega lá, está acontecendo, Deus fala para ele assim, vem orar. Vem orar. E Moisés vai lá 40 dias, vocês lembram dessa história? 40 dias ele vai orar. E é interessante, só um detalhe, que Moisés sobe na montanha, e você vai ler na Bíblia que sobe Moisés, Josué e Arão. Mas por algum motivo, no meio dos 40 dias, Arão desce. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Arão desce para ficar com o povo. E Moisés e Josué ficam na presença de Deus. Escuta uma coisa, pastor e líder. Tem gente que ama mais a presença de Deus do que a presença do povo. As duas. Tem gente que ama mais a presença de Deus do que a presença do povo. E tem gente que ama mais a presença do povo do que a presença de Deus. Está entendendo? Não. Moisés e Josué ficaram no monte. Arão desceu e fez um bezerro de ouro. Você é realmente apaixonado pela presença? Você quer ficar no morro? Deu para entender, não? Sabe, a gente começa a orar num primeiro momento e quer que Deus responda agora. Para Daniel foi 21 dias de jejum e oração para ter uma resposta.
Para Moisés foram 40 dias para ele receber as tábuas da lei. Então chega um momento nessa história que Moisés diz: Senhor, eu quero ver você, eu quero ver o Senhor face a face, Senhor, se revela a mim. E Deus diz assim: eu vou me revelar. Eu vou me revelar a você. Claro, você conhece a história. Deus disse que vai ter que proteger Moisés. Deus diz: olha, porque senão você morre. Tem toda uma dinâmica que não é o detalhe que eu quero entrar. Mas ele tinha uma história. Então quando chega naquele momento, Deus diz assim: olha, você quer? Eu vou te mostrar. Sabe, lindo, tem muita gente que diz que quer, mas não paga um preço. Ah, mas Alex, a salvação não é de graça. A salvação é de graça, mas a presença vai te custar tudo. Tudo. Se você, eu sou salvo, a salvação é de graça, é pela fé, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas a presença é renúncia. Tome a sua cruz, vai para o monte, ora, é jejum, é oração, é renúncia, é ficar quieto, é engolir sapo, é engolir boi, é engolir boiada. Vocês estão comigo ou não? Pelo amor de Deus. Fala que você está entendendo aí, em nome de Jesus. Porque eu tenho que saber o que eu quero, irmãos. Porque às vezes eu digo que quero uma coisa, mas eu não tenho ideia do que realmente eu quero. Alguns anos atrás, num exame de rotina, fui fazer um exame de rotina, o médico perguntou assim: você é diabético? Eu falei assim: não. Ele disse: o exame disse que você é. Procura um endócrino. Fiz um segundo exame, terceiro exame, você é diabético. Se lascou. Daí fui fazer o exame do fígado, gordura no fígado nível 3. Alguém sabe do que eu estou falando? Em cima disso era cirrose. Não tem grande sobrepeso, nada. Daí, todos os médicos se combinam para falar, todo mundo fala a mesma coisa, né? Você tem que fazer exercício. Tem que fazer exercício. Tem que fazer exercício. Tem que comer saudável. Mas todo dia a pizza vem e me chama. Mas todo dia a coxinha vem, me chama. Quem sabe do que eu estou falando? Daí minha esposa olhou bem sério para mim e disse assim, isso é verdade, sim, ó, ela testemunha aí. Ela olhou bem sério, a hora que eu cheguei meio deprê assim do médico, ela olhou para mim e disse assim: você não tem o direito de morrer e me deixar com 3 crianças pequenas. Vai cuidar da sua saúde. Aí fui para a academia. Quase um ano na força do ódio. Ódio. Eu ia porque eu gostava? Não, é porque eu preciso. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Tem gente que acha que viver a presença de Deus e oração é só coisa que gera prazer. Sabe, irmãos? Tá com vontade de orar? Ora. Não tá com vontade de orar? Ora, até ter vontade. Está entendendo ou não? Sabe, tem dia que a gente acorda querendo falar com Deus. Tem dia que você acorda não querendo, vai falar do mesmo jeito. Esses dias alguém perguntou assim: mas Alex, eu não sei se eu oro certo. Eu falei assim: então ora errado que o Espírito conserta. Mas vai orar, vai fazer alguma coisa. Vocês estão entendendo ou não? Mas eu não tenho o hábito de ler a Bíblia. Quantos anos você tem? 5? Estou falando com criancinha aqui do primário? Eu estou falando com homem e mulher? Está entendendo? Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa comer salada. Eu não gosto. Quantos anos você tem? Para dar uma respostinha dessa. Eu não estou perguntando se você gosta ou se você não gosta. Estou falando que você tem que comer. Alguém toma remédio porque gosta aqui? Não. Aí você precisa tomar remédio. Não gosto. Não gosto disso. Por que você toma remédio? Mas a gente toma o remédio, mas não quer tomar o remédio das coisas de Deus. E Moisés, ele vai fazendo isso. E Moisés, ele transiciona. Quanto tempo tem já? Quanto tempo? Não tem relógio, que eu estou perdidinho. Que hora que eu comecei, paizão? Agora são 3:30.
Moisés então, ele teve uma fase da vida dele, deixa o Espírito ministrar no seu coração, que Moisés estava entre o povo. E quando Moisés estava entre o povo, ele tentou libertar o povo matando um egípcio. Ele tentou resolver as coisas com a sua força, com a força das suas mãos. Mas teve uma hora que Deus o transicionou. Ele foi para uma escola do deserto e 40 anos depois o Senhor o coloca à frente do povo. E agora à frente do povo, Deus o usa para libertar o povo. Porque ele passou por uma transição, porque ele passou por uma escola, porque ele foi quebrantado. E depois que você acha, não, eu já fui lá, daí ele é quebrantado de novo nessas dificuldades, nessa insistência de Faraó, nas questões que ele tinha com o seu povo. Daí você pensa, ele passou agora, já libertou, já passou o Mar Vermelho, está tudo resolvido. Não, 40 anos, com um povo ruim, e não sou eu que estou falando, irmãos. A Bíblia diz, povo de dura cerviz. Irmãos, deixa o Espírito ministrar, que eu acho que tem algumas coisas aqui que são para todos, mas os pastores identificam muito bem aqui. E eu entendo que algumas coisas que eu vou falar aqui, especificamente, são para os pastores Pedro e Cláudia. E vocês como igreja aqui vão entender. Às vezes o Senhor nos coloca em coisas que a gente acha que vai passar logo. E tem coisas que serão uma vida. Vocês estão entendendo ou não? Irmãos, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, não chega 2 meses, há uns 40 dias, uns 30, 40 dias, era meio-dia mais ou menos, eu senti uma dor violenta no rosto. Eu estava trabalhando, eu senti uma dor violenta no rosto. Minha esposa me levou para o pronto-socorro. Depois daquele dia eu fiquei 20 dias com dor. Sabe o que é 20 dias com dor? Você sabe o que é isso? Nenhum remédio tirava a dor. Eu tomava Tramal de 4 em 4 horas e tinha que ir para o pronto-socorro tomar remédio na veia, porque aquilo não tirava a minha dor. Às vezes no pronto-socorro eu tomava Tramal na veia, não tirava a dor, daí eles explicavam alguma coisa, eu acho que era morfina, porque era uma coisa mais forte do que o Tramal. 20 dias com dor. Eu fiquei mal-humorado, eu fiquei ruim. E aí, irmãos, uma coisa que eu amo no Senhor e eu creio, eu oro na nossa igreja todo domingo para as pessoas serem curadas. Eu creio em cura sobrenatural, eu amo orar por isso. E todo dia, Senhor, me cura. E a minha esposa disse assim, amor, ora para o Senhor te curar, vamos orar para o Senhor te curar, ora. E eu orei, irmãos, sabe o que eu ouvi do Senhor mais de uma vez? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Sabe, irmãos, o Senhor tem seus propósitos, o Senhor tem seus caminhos. Eu tenho descoberto no Senhor que o sofrimento não é o meu inimigo, mas é um caminho que me leva para o face a face. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus que Jesus aprendeu obediência pelo que sofreu. E se o meu mestre aprendeu obediência pelo que sofreu, você acha que a gente vai passar uma vida sem sofrimento? Eu não estou falando para você buscar o sofrimento, está entendendo, irmãos? Eu estou dizendo que o Senhor vai nos levando de estágio em estágio, de dimensão em dimensão. O Senhor vai nos levando de níveis em níveis. Porque nós podemos estar na mesma dimensão, mas nem todos estão no mesmo nível. Nós precisamos entender isso. Quem mora num prédio, quem mora num edifício em apartamentos, talvez você mora no 3º andar, talvez você mora no 10º andar. Todos estão na mesma dimensão, mas nem todos estão no mesmo nível. E quanto mais nível alto você tiver, você vai ter uma visão melhor das coisas de Deus. Só que para cada nível que você vai passar, você tem uma transição, você tem uma porta, você tem uma luta, você tem uma dificuldade que vai te ensinar a transicionar. Vocês estão entendendo? Deixa o Espírito ministrar no seu coração. Então quando vai terminar isso, Alex? Eu acho que não vai terminar não. Não sei se você vai gostar dessa notícia. Mas eu acho que não vai terminar. Eu acho que o Senhor vai nos levar sempre de nível em nível. Faz sentido o que eu estou dizendo? Não. Parece que o pai está mais preocupado com o meu crescimento do que com o meu conforto. Então quando Moisés está entre o povo, ele tenta libertar com sua força e não consegue. Quando Moisés está à frente do povo, Deus usa para libertar
o povo do Egito, mas tem um tempo na vida de Moisés que Moisés parece que está acima do povo. Não acima porque é melhor, mas acima no entendimento. E quando isso acontece, Deus dá a ele revelações que vão afetar não só aquela geração, mas a próxima e a próxima. Deus dá a ele leis para aquele povo. Se nós não transicionarmos, nós não vamos desfrutar do que Deus tem para nós. E eu estou entendendo, por isso que eu estou dizendo que esta igreja está no momento de transição. Porque hoje, quando impusermos as mãos sobre o pastor Ferrari, empossando do encargo apostólico, não é só uma coisa simples, é algo espiritual, porque aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Estão entendendo, irmãos? Nós precisamos entender essas dimensões e níveis e transições. Davi passou por isso. Existiu um momento na vida de Davi que Davi lutou com leões. E ele não teve problema de lutar com leões. Teve um momento na Bíblia que Davi lutou com ursos. Ele não teve problema de lutar com ursos. Teve outro momento que ele lutou com gigantes. Ele venceu Golias e ele não teve problema com isso. Teve outro momento que Davi enfrentou reis e ele venceu os reis. Mas teve um momento que ele teve que lutar consigo contra ele mesmo e ele perdeu a batalha. Vocês estão comigo? Vocês percebem que são níveis? Vocês percebem que são níveis? E para cada nível há uma batalha diferente. Talvez você passou alguma coisa e diz: ai Deus, tudo bem, não quero mais, mas tem outro nível. Irmãos, nós precisamos entender isso, que quando Josué chega diante da terra prometida, Deus diz para Josué: Josué, esta é a terra que eu dou a vocês. Josué, essa terra é de vocês. Senhor, obrigado. Então vá, todo lugar que você colocar a planta dos pés, será seu. Ué, o senhor deu ou não deu? Não, eu dei a sua, mas você tem que conquistar. Eu dei a sua, mas você tem que ir lá. Você está entendendo, não? A vitória já está garantida, mas você vai ter que ir lá. Você vai ter que pisar, você vai ter que ir lá. Só que lá tinha gigantes, lá tinha inimigos, lá tinha um monte de coisa. E para que eles tomassem posse daquela terra, eles tinham que ir lá. Então, às vezes, Deus dá uma dificuldade. Deus dá uma dificuldade, é ótimo, né? Deus dá uma promessa para você, mas você diz: Senhor, o Senhor deu uma promessa, e no meio do caminho tem algo ali que impede. Querido, é a vitória que está ali, ó. É a vitória que está ali. Para que eu transicione para algo superior daquilo que eu estou vendo. Quem está comigo? Jesus chamou os seus apóstolos, os seus discípulos, deu a eles encargos, funções, preguem as coisas, e foi treinando os discípulos. No dia do Sermão do Monte, tinha lá aquela multidão, eles estavam com fome. Jesus disse o que para os discípulos? Põem eles sentados aí e deem para eles, arruma aí o povo, né? E o que Jesus fez, querido? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O que Jesus fez? Jesus multiplicou pães e peixes. E o que ele fez? Ele deu para os discípulos, para que os discípulos distribuíssem, né? Ah, eu sou apóstolo. Não, hoje você é garçom. Está entendendo, não? Hoje você é garçom, você vai servir as mesas aqui. Não, mas o senhor não me deu o título de apóstolo? Sou, mas dei o título, mas vocês vão aqui, ó, servir pão. Vocês são garçom hoje aqui, na igreja, aqui no culto. E eles vão lá e eles servem. E tinha uma coisa interessante na vida dos apóstolos, que enquanto Jesus estava vivo, antes da morte e ressurreição, eles não tinham um grande crescimento em oração, não é verdade ou não? Eles não parecem que tinham crescido em oração. Eles tinham dificuldade com oração. Eles perguntam para Jesus, nos ensina, como que ora, nos ensina a orar. E a gente vê uma coisa muito clara no dia do Getsemane. Quando Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, e Jesus disse assim: orem comigo. E ele vai um pouquinho para frente, ora, e quando volta os três estão dormindo.
E Jesus fala, pelo amor de Deus, vocês não conseguem orar nenhuma hora. Que tipo de apóstolo vocês são? Ele não fala isso, é o que eu estou falando, né? Nenhuma hora, daí Jesus vai lá, volta e ora, daqui a pouco eles vêm assim, vocês não conseguem orar, acorda aí. Na terceira vez Jesus deixa eles orando, ou dormindo. Deixa lá eles dormindo. Eles tinham uma dificuldade terrível, a Bíblia diz que os olhos estavam assim, sabe, estava difícil. Aí Jesus morre, ressuscita, vem o Espírito Santo, vem o Pentecoste, Pedro é cheio, todos é cheio, Pedro prega, milhares se convertem, a igreja está, né? A igreja está bombando. Daí chega em Atos capítulo 6, começa a dar problema na igreja, porque a igreja que cresce tem problema, irmão. A igreja vai crescendo, tem problema. E tinha um problema na ação social da igreja, na distribuição de alimentos. E aí, o que os apóstolos dizem? Eles dizem assim, não é certo nós servirmos as mesas. Agora eu quero que você imagine comigo, que talvez ali naquela igreja, tivesse algumas pessoas que estavam lá no Sermão do Monte, que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Vocês estão comigo? Estão entendendo o raciocínio? E lá naquele momento, o que os apóstolos fizeram? Eles serviram o pão e o peixe. Mas agora que a igreja estava crescendo, ele falou assim, não é certo nós servirmos as mesas. Eu fico imaginando se alguém estivesse lá e falasse, que bonito, hein? Quando Jesus estava aí, vocês podiam servir. Quando Jesus estava aí, vocês serviam. Agora que Jesus for embora, que vocês são os líderes da igreja, agora vocês não podem mais servir. Mas eles tinham transicionado. Vai ler o texto direito, diz assim, não é certo deixarmos a oração e a palavra para servirmos a mesa. Nós entendemos o que nosso mestre fazia. Nós entendemos o que ele fazia. Agora nós entendemos. Eles não deixam um problema lá, vocês sabem, eles instituem os diáconos, mas eles transicionaram, havia um momento deles servirem a igreja ali, mas havia um momento que a preocupação deles era outra, era um outro nível, era uma outra dimensão. Vocês estão entendendo? Quem está comigo, fala um amém. Porque Deus quer nos levar ao nível maior. Deus quer levar ao nível mais profundo de intimidade. Mas se continuarmos fazendo a mesma coisa, se continuarmos no mesmo movimento, não vamos acessar esse nível. Não vamos transicionar. Uma igreja pastoral, ela olha para dentro. Mas uma igreja apostólica olha para cima. Uma igreja pastoral dá pão e peixe. Uma igreja apostólica dá semente ao que semeia. Uma igreja pastoral está preocupada com o crescimento. Uma igreja apostólica está preocupada com a renúncia. Uma igreja pastoral está preocupada com a sua tribo. Mas uma igreja apostólica está preocupada com o reino. Sabe, queridos, eu não preciso deixar de ser pastoral para ser apostólico. Eu continuo sendo pastoral, mas o Senhor vai levar para uma outra dimensão. Você está entendendo ou não? Porque quando o Senhor pega o pastor Pedro Ferrari, por exemplo, e pega ele no encargo de pastor, mas o coloca também sobre o encargo apostólico, vocês precisam entender que Deus está dando um presente para vocês, mas que esse presente não é só para vocês, é para o reino. Porque quando o Senhor começou a nos levar para esse entendimento na nossa igreja local, e aí nos transicionar e nos levar para ministrar em alguns lugares ou algumas coisas, eu lembro claramente que eu recebi um membro da igreja, que era um líder nosso, muito amado, muito querido, chegou em mim e disse assim, olha, pastor, eu quero deixar bem claro para assim, eu fico feliz com o que Deus está fazendo, mas eu não estou gostando muito dessa ideia de você sair muito. Sabe por quê? Você é o pastor dessa igreja aqui. Você tinha que estar todo domingo aqui. Daí eu disse para ele assim, eu fico muito feliz se você sentir saudade de mim. Só que deixa eu te dizer, eu não sou funcionário dessa igreja. Eu sou incumbido pelo Senhor da igreja. E eu sirvo essa igreja aqui também. Você entende a diferença?
Porque daí as demandas não são só daqui, nós precisamos entender, nós transicionamos, nós crescemos, nós tiramos os olhos só das questões internas e aumentamos, a nossa dimensão agora é outra, está entendendo ou não? Eu não estou falando com respeito à placa, com respeito a essa dimensão, mas nós precisamos entender isso, porque, irmãos, deixa o Espírito ministrar do seu coração, quem não transiciona quando muda a estação, não desfruta do que Deus tem para essa nova estação. Quem não transiciona quando muda a estação, não desfruta do que Deus tem para essa nova estação. Um dia eu estava orando, de manhã e o celular tocou, eu não tinha desligado. Quando eu olhei assim, estava escrito Pastor Fulano. Eu tive aquele ímpeto de atender. A hora que eu peguei o celular para atender e escutei do Espírito Santo assim, R$500. Daquele pastor pegou e disse assim, ô meu amigo, tudo bem? Estou ligando para pedir uma ajuda para você e tal. Quando ele falou isso, eu disse para ele assim, R$500. Daí ele começou a chorar, assim, como que você sabia? Porque o Espírito Santo me falou agora. Devo assim, então, é que vence o nosso aluguel hoje e está faltando R$500 e eu preciso que você me empreste, se tiver aí, para nos emprestar, se a igreja tiver, por favor, tal. Eu falei assim, irmão, está tudo certinho, ó, Deus já falou. Daí falei para ele passar, né, com a tesoureira lá da igreja, porque eu sabia que o dinheiro que Deus estava falando era da igreja, porque eu não tinha, então só podia ser da igreja, né? Daí eu falei, passa lá, pega a tesoureira e tal. Daí ele pegou e tal, daí ele falou assim, ó, domingo depois do culto, eu acho que vai entrar a oferta, eu te devolvo. Eu falei assim, ó, meu lindo, você não tem nada que devolver. Eu falei assim, não, mas eu estou pedindo emprestado. Você está pedindo emprestado, mas Jesus falou para te dar R$500. Mas como assim? Não, é que Jesus é o pastor da igreja. Entende? Ah, mas ele não é dessa igreja aqui. Não, e daí você tem que transicionar de uma igreja pastoral para uma igreja apostólica. Você está entendendo ou não? Está entendendo? É outro nível, é outra dimensão. Agora você pergunta, mas vocês tinham isso sobrando? Não, a gente estava juntando para pagar o nosso aluguel. Deu para entender? Daí passou uns dias, ia ter uma reunião com a liderança da igreja, deixa o Espírito ministrar no seu coração. Ia ter uma reunião com a liderança da igreja. Daí quando nós estávamos lá com a liderança, assim, um grupo, os líderes da igreja, eu disse, olha irmãos, deixa eu testemunhar, só compartilhar com vocês uma questão que aconteceu essa semana. Contei o que tinha acontecido, e disse, então, comunicar aos irmãos que nós ofertamos R$500 para a igreja tal. E nesse movimento, entenda, era um movimento que a gente também estava com aquela dificuldade de pagar o nosso aluguel. Deu para entender, não? Daí o irmão falou assim, mas pastor, posso fazer uma pergunta? Um líder lá, um líder que estava com a gente desde o começo, disse, claro, por favor. Mas, assim, você pegou o dinheiro da nossa igreja e deu para outra igreja lá? Eu falei assim, não, você não entendeu. Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, falou. Está entendendo? Deve assim, mas não tinha que passar pelo conselho aqui. Eu assim, meu lindo, quando Jesus Cristo fala, nenhum conselho é maior que Jesus Cristo. Nós nunca vamos submeter a palavra de Cristo, do Espírito Santo, a um conselho. Aí ele fez a pergunta que ele queria de fato fazer. Ele disse assim, e como nós teremos certeza que você ouviu o Espírito Santo? Essa era a raiz do problema. Daí eu disse para ele, muito obrigado por fazer essa pergunta. Muito obrigado. Meu querido, se você não crê que o seu líder escuta o Espírito Santo, vai embora dessa igreja. Vai embora daqui. Se você não crê, vai embora daqui. Vá frequentar um lugar que você acredita que a sua liderança escuta o Espírito Santo e faz o que ele diz. Ou então me tira daqui. Vocês estão entendendo? Sabe, irmãos, eu sinto no meu espírito que muita gente aqui sabe o que deveria fazer. E o problema não é saber ou não, é que não fizeram ainda.
estão pedindo coisas de Deus, estão esperando coisas do Senhor, mas sabem o movimento que tem que fazer, sabem que tem que abandonar um pecado, sabem que tem que se humilhar para o cônjuge, sabem que tem que entrar em jejum e oração, mas sempre tem uma desculpa. Com Moisés eu falo face a face. Deus quer falar face a face com você e comigo também.